Olha, vou começar com a grande atuação de um camarada no jogo de ontem no Morumbi, Santos e Juventude, 3-1 para o Peixe. Sabe quem? Brazão, goleiro do Santos. Cara, o goleiro do Santos, o Brazão, ele vem salvando o Peixe há muito tempo. O João Paulo já era bom, né? Mas aí começou a fazer umas besteiras, tal, e teve aquela contusão séria, tal, e foi substituído pelo Brazão, que é um baita goleiro. E eu acho, já falei isso aqui faz um tempo, ele deveria ganhar uma chance na seleção brasileira. Esquece o Everton do Palmeiras, esquece o Alisson, eu tenho dúvidas ainda, mas enfim. Eu prefiro o Ederson do que o Alisson, mas aí é uma questão de gosto, sei lá. Mas o Alisson tem uma baita experiência, então acho que é melhor deixar. Mas eu botaria tanto o Brasão quanto o Hugo. O Hugo ainda estava na última lista aí, então mete o Brasão também. Grande goleiro. Ontem o Santos ganhou por 3-1 no Morumbi contra o Juventude, que aliás foi um resultado que aliviou o Peixe, né? Saiu da zona da degola, mas corre risco por causa da pontuação. Tá tudo muito pertinho. Se um time ali, Vitória ganha, Vasco ganha, o Santos entra de novo na zona do rebaixamento. Mas o Santos estava ganhando de 2-1. E mesmo quando estava 0-0, tomou um gol, estava impedido, tá? Mas o Santos ele corre riscos que são desnecessários. É, é aquela coisa, né? O Santos do meio para frente é bom, é um bom time, eu acho. Tem bons jogadores. Agora, na defesa, só dá calafrio para quem é santista, né? E aí o Brasão salva o time. Bom, olha, após a vitória sobre o Juventude, o Santos está com 18 pontos, tá? Agora, ele já perdeu, tem só 5 vitórias, né? Já perdeu um monte, né? Perdeu 9 jogos, né? A vitória trouxe esse alívio, né, sobre o Juventude, mas a diretoria do Santos, assim como a maior parte da torcida do Peixe, não confia em Kleber Xavier. Lógico, ué, o cara vive sendo chamado de estagiário, trabalhou com o Tite, cara. Pô, o Tite não é um grande técnico, pelo amor de Deus. O Tite é um técnico mediano que ganhou o Mundial lá de 2012 contra o Chelsea pelo Corinthians, e aí virou Deus. Aí foi para a seleção brasileira. É um técnico medroso. Enfim, liga aquele discurso todo evangélico, de uma coisa de oportunizar. Ele inventa uns termos, e é tudo na base do emocional. Vamos lá, aí a família. Um discurso babaca. Enfim, isso eu acho, né? Mas o nosso amigo Kleber Xavier trabalhou só com ele, com o Tite. E o primeiro trabalho dele como técnico é agora no Santos. Ele pegou uma pedreira, coitado. E aí a diretoria, enquanto mantém o Cléber Xavier, sabe o que está fazendo? Está conversando com o Jorge Sampaoli para ver se ele vem. Eu tenho dúvidas, porque o Sampaoli gosta muito de dinheiro, de muito dinheiro, e ele sempre pede coisas, né? Eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso de tantos jogadores, sei lá. Se eles utilizasse a molecada do CT do Santos, da base do Santos, os chamados meninos da Vila, seria muito bom, porque ele acho que ele sabe trabalhar com a molecada, mas vai saber, né? O Sampaoli, se vocês não lembram, ele passou por Atlético Mineiro, passou pelo Olympique de Marselha e também pelo Sevilha da Espanha. Não deixou saudade em nenhum desses lugares, né? É bom que a gente lembre disso. Bom, e caso não dê certo com o Sampaoli, o Santos pensa em fazer um contato, em trazer o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, que até pouco tempo atrás estava dirigindo Fortaleza, onde foi muito bem sucedido. Agora, tem gente dizendo que o Vojvoda não tem experiência para trabalhar em time grande. O Fortaleza é o quê? Ah, não é um time grande, Fortaleza? Isso aí para mim tem cheiro de preconceito, porque o que o Vojvoda fez com Fortaleza, meu amigo e minha amiga, Fortaleza virou um time maço, um time grande, que está sempre agora lá em cima, disputando o Campeonato Brasileiro. Ué, isso não é time grande? Ah, é? São só os do Sudeste e do Sul que são grandes? Ah, então tá bom. Mas o Vojvoda arrumaria esse time do Peixe, especialmente na defesa, acho eu. Flamengo, Arrascaeta e Pulga.
voltam contra o Galo, mais aquela constelação de craques, Saúl, Jorginho, Emerson Royal, o Mike, que não é craque, e o Samuel Lino. Esse sim, esse cara joga bola, hein? Samuel Lino. Jogou muita bola contra o Galo, e eu acho que vai dar muito certo no Flamengo. Agora, só uma dúvida: tem que jogar todo mundo ao mesmo tempo agora, é isso? O Felipe Luiz é obrigado a colocar esses caras que acabaram de ser contratados? Bagunça o coreto. No jogo da semana passada contra o Galo no Maracanã, eu senti isso, bagunçou o Flamengo. O Samuel Lino, não, esse aí jogou bola, ele entrou bem, ele atazanou a defesa do Atlético. Agora, meter todo mundo ao mesmo tempo, cara, calma, vai um por um. O time tá arrumado, tá bem estruturado. Sei lá, Flamengo sempre foi uma zona para trabalhar lá, né? Flamengo, Corinthians, time de grande torcida. Coringão, aliás, falando em caos, em bagunça, Corinthians. Olha essa nota. O Corinthians entende que a imparcialidade é pilar inegociável da arbitragem. Por isso, manifesta veemente oposição à escalação de qualquer profissional que esteja sob suspeita, especialmente em um confronto da dimensão de um clássico de caráter eliminatório, famoso mata-mata, em uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil. Sabe a quem eles estão se referindo? Ao coordenador do VAR. O nome dele é Caio Max Augusto Vieira, que já teve o seu nome envolvido num episódio no ano passado, quando alguém, que se imaginou teria sido ele, postou uma agressão, um xingamento ao Corinthians, que o Palmeiras tem mesmo é que se ferrar, né? Só que aí foi feita uma investigação, não era o cara, não era a rede social dele. Só que o Corinthians continua insistindo, quer dizer, foi dado como fake news. Não, não é, tá? Foi feita investigação, não é esse cara. Ah, tá, não, mas é o Corinthians, porque lá ali só tem gente inteligente. Então, eles voltam, não podemos um pessoal que está sob suspeita. Não, o cara não está sob suspeita. Foi feita a investigação já, tá? Bom, aí o Palmeiras também. Palmeiras reclamou, mas não desse cara. Reclamou da escalação do Anderson Daronco no clássico. É duro, né? Porque fica todo mundo reclamando, cada um tem uma razão, um motivo, mas a CBF já disse que não vai mudar nada, tá? Os dois estão escalados e vão atuar no jogo de amanhã no campo do Palmeiras. Tá 1-0 para o Corinthians, que foi o resultado do jogo lá no Itaquerão. E hoje parece que teve uma treta entre o Félix Torres, do Equador, e o Memphis Depay, o príncipe do time, o dono do time. Um cara que quero isso, quero aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas parece que foi uma coisa de treino, tal, não sei o quê. Enfim, isso aí acontece toda hora. E não quer dizer nada, porque o time pode ter uma briga hoje e amanhã meter 3-0. Só que eu acho que está mais para o Palmeiras, viu? Amanhã, do que para o Corinthians. Mas vamos aguardar, porque a gente erra muito. Aliás, essa história de que um reclama do outro, papapá. O jogo, por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Atlético e o Corinthians contra o Palmeiras, o que a gente viu de comportamento dos jogadores brasileiros é um negócio vergonhoso, cara. Bom, o Hulk adora apitar jogo, né? Ele adora, ele é o dono do espetáculo, ele tá sempre comandando as coisas. Aquele garoto do Flamengo, o Wallace Ian, que saiu esbravejando lá, que teve uma treta com o Lianco do Atlético Mineiro quando saiu no final do jogo. O Hulk já queria falar com ele, eu não, peraí, veja bem, vem cá. E o moleque estava cuspindo marimbondo. E ele, não, mas o Hulk acha que tudo tem a ver com ele. Não, Hulk, nem tudo tem a ver com você. E eu acho que a gente está vivendo. Quem falou isso, acho que foi o Mansur, do Sport TV. A gente está vivendo uma crise ética, é verdade, mas a gente está vivendo, ele fala que é no futebol. A gente está vivendo no país, né? Porque aqueles 4 anos malditos que a gente viveu, aquilo ali houve uma institucionalização da escrotidão, né? De repente saiu todo mundo do armário e aí virou uma coisa maluca, cara, que hoje você sai, se você errar no tom do bom dia, você é xingado, né? E eu acho que isso se reflete, lógico, num campo de futebol. Os jogadores, cara, eles preferem simular, é a coisa da enganação, é enganar o outro. Eles preferem enganar o outro, enganar o juiz, o árbitro, enganar os jogadores.
enganar a comissão técnica, enganar o torcedor, que no final das contas é quem paga o ingresso caro. Então, enquanto a CBF não tomar uma atitude, profissionalizar a arbitragem e os árbitros aplicarem as sanções, quer dizer, fazerem as punições, levarem a cabo as punições, o nosso futebol vai continuar essa várzea, que, aliás, a várzea às vezes é até mais organizada do que isso, né? E tem uma ética na várzea, que esses caras aí que ganham milhões não. Enfim. Agora, fora do campo, o resultado para o Galo foi maravilhoso, né? Leva 1-0 para Belo Horizonte, mas não é garantia de que vá se classificar, porque o Flamengo tem um senhor time e pode complicar para o Galo. Olha, amanhã os jogos são o seguinte, Copa do Brasil, né? RB Bragantino contra o Botafogo, tá 1-0, tá 2-0 para o Fogão. Atlético Mineiro e Flamengo, tá 1-0 para o Galo. Retrô contra o Bahia, tá 3-2 para o Bahia. Os primeiros são os donos de casa, né? O Atlético Paranaense contra o São Paulo, tá 2-1 para o Tricolor do Morumbi. E no Rio de Janeiro, Fluminense e Internacional. O Flu tá ganhando 2-1. Resultadaço conquistado lá no Beira-Rio a semana passada. E na quinta-feira, dois jogos. Vasco da Gama e CSA, 0-0. E CRB e Cruzeiro em Aracaju, também tá 0-0. Classificação do Brasileiro, depois do fechamento da rodada, né? O Santos ainda está devendo um jogo, né? Foi aquele contra o Palmeiras, logo depois da Copa do Mundo. Em primeiro, Flamengo com 37 pontos, o Cruzeiro também com 37, o Flamengo está na frente por causa do saldo de gols. Palmeiras em terceiro com 33 a 4 pontos. Em quarto lugar, o Bahia, cara. Bahia com 29. Em quinto, o Mirassol e em sexto, o RB Bragantino. Olha só, cara. Se o campeonato terminasse hoje, quem ia para a Libertadores? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. E quem lutaria naquela fase preliminar seriam Mirassol e RB Bragantino. Quer dizer, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Galo estariam fora da Libertadores. Na zona de rebaixamento, nós temos hoje, segunda-feira, né? Terça-feira, Vasco em 17º, o Fortaleza em 18º, Juventude em 19º e em 20º, Sport, que não ganhou nenhuma até agora. Ele tem 6 pontos ganhos, todos originados em 6 empates. É. Mas só que aqui é o seguinte, ó, acima do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento, está o Vitória, com 15 pontos o Vasco e o Vitória, vamos botar os óculos porque eu estou cego, certo? O Vasco está com 15 e o Vitória com 18. E o Santos também está com 18. O Santos em 15º e o Vitória em 16º. Enfim, a coisa está bem equilibrada, né? E para encerrar, ó, Davi Luiz rescindiu com Fortaleza amigavelmente, abriu mão de um monte de dinheiro, claro, não está jogando nada, ficou contundido a maior parte do tempo e não tem mais aquela vitalidade que ele tinha. Foi parar no Pafos, é um time do Chipre, de propriedade do russo nascido na Hungria, Roman Dubov. Ai, ai, ai. O Davi Luiz quer ser técnico e o Russo quer comprar um time brasileiro. Já tentou fazer isso, acho que com Londrina. Não deu certo, mas ele vai voltar a tentar. E o Davi Luiz está querendo, depois de 3 anos, que é o contrato dele, voltar para o Brasil e ser técnico de futebol. Tá bom? Olha aí, se inscreve no canal, clica aí ó, para receber as notificações no sininho e dê o seu like. Abração, tchau!